Nós vamos então, chegou o momento da gente compartilhar a palavra. Vamos, aqui na igreja sempre a gente tem um momento de louvor, né, de avisos, e como a gente teve aqui, e a gente tem um momento de reflexão sobre a Bíblia, a palavra de Deus, né? Então, nós vamos refletir sobre um texto da palavra da Bíblia Sagrada. A palavra de Deus, ela tem o poder de falar conosco, né? De mudar a nossa vida, de transformar o nosso coração. E é por esse motivo que nós estamos aqui hoje à noite, para receber de Deus aquilo que Ele quer falar também conosco. Porque aqui é um ambiente onde a igreja se reúne, né? E manifesta o poder de Deus. Então, que Deus abençoe você, que a palavra seja ministrada no seu coração, como já foi aqui no louvor, na dança, tudo que foi aqui feito, né? Eu queria que você pudesse abrir a sua Bíblia, ou o seu celular, se você não tem Bíblia com você, Bíblia impressa, né? Em Josué, capítulo de número 2. Josué é um livro lá do Antigo Testamento, quinto livro da Bíblia, capítulo 2. Nós vamos ler a leitura um pouquinho comprida, né? Quero ler até o verso 21. O pessoal que vai colocar a mídia, né, o texto, a minha versão é a Nova Versão Internacional, a NVI. Josué, capítulo 2, vamos começar a partir do verso 1, é uma história, né? Quero falar sobre esse tema. Esse tema que está aí na tela, né, que já estava. A Raabe, a manifestação da graça de Deus. E eu queria que você pudesse dispor seu coração para que o Senhor fale com você hoje à noite. Amém? Amém. Então acompanhe aí. Então acompanhe no telão. Diz assim: então do acampamento em Sitim, Josué, filho de Num, enviou secretamente 2 espiões com a seguinte instrução: façam reconhecimento da terra, especialmente dos arredores de Jericó. Os 2 homens partiram e chegaram à casa de uma prostituta chamada Raabe, e ali passaram a noite. A notícia chegou ao rei de Jericó: alguns israelitas vieram aqui esta noite para espionar a terra. Então o rei de Jericó enviou a seguinte ordem a Raabe: traga para fora os homens que entraram em sua casa, pois vieram espionar toda a terra. Raabe havia escondido os 2 homens, mas respondeu: sim, os homens estiveram aqui, mas eu não sabia de onde eram. Foram embora da cidade ao anoitecer, quase na hora de fechar os portões. Não sei para onde foram. Se vocês os perseguirem, é provável que os alcancem. Na verdade, ela havia levado os homens para o terraço e os escondido debaixo dos feixes de linho que tinham posto ali. Os homens do rei procuraram os espiões pelo caminho que ia até a parte rasa do Jordão, onde se podia atravessar. Assim que eles saíram, os portões de Jericó foram fechados. Antes que os espiões fossem dormir, Raabe foi ao terraço falar com eles. Sei que o Senhor lhes deu esta terra, disse ela. Estamos todos apavorados por sua causa. Todos os habitantes desta terra estão desesperados, pois ouvimos que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho para que vocês passassem quando saíram do Egito. E sabemos o que fizeram a leste do Jordão aos 2 reis amorreus, Og e Seom, cujos povos vocês destruíram completamente. Não é à toa que estamos dominados pelo medo. Ninguém tem ânimo para lutar depois de ouvir coisas como essas, pois o Senhor, seu Deus, é Deus supremo em cima no céu e embaixo na terra. Agora, portanto, jurem-me pelo Senhor, que assim como os tratei com bondade, vocês serão bondosos comigo e com minha família. Deem-me alguma garantia de que, quando Jericó for conquistada, vocês pouparão a minha vida e a vida de meu pai e minha mãe, e também a de meus irmãos e irmãs e de suas famílias. Os homens responderam: oferecemos a própria vida como garantia de sua segurança. Se você não nos entregar, cumpriremos nossa promessa e trataremos vocês com bondade quando o Senhor nos dê a terra. Então Raabe os ajudou a descer pela janela por uma corda, pois sua casa fazia parte do muro da cidade. Fujam para a região montanhosa, disse ela. Escondam-se ali por 3 dias. Quando os homens que estão à sua procura tiverem voltado, vocês poderão seguir seu caminho. Antes de partir, os homens disseram a Raabe:
Só estaremos obrigados pelo juramento que fizemos se você seguir nossas instruções. Quando entrarmos na terra, deixe esse cordão vermelho pendurado na janela, por onde você nos ajudou a descer. Todos os membros de sua família, pai, mãe, irmãos, e todos os seus parentes devem estar dentro desta casa. Se saírem na rua e forem mortos, não teremos culpa. Mas se alguém fizer mal aos que estiverem dentro desta casa, assumiremos a responsabilidade por sua morte. E se você falar a outros sobre a nossa missão, estaremos livres do juramento que fizemos. Eu aceito suas condições, respondeu ela. E despediu-se deles, deixando o cordão vermelho pendurado na janela. Amém. Deus, a tua palavra está diante de nós. Suplicamos ao Espírito Santo que fale conosco nessa noite, pois precisamos ouvir, Senhor, a tua voz. Pedimos assim, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o texto relata uma história muito interessante. Os judeus, os israelitas, os hebreus, que saíram do Egito há 40 anos atrás, por desobediência, ficaram 40 anos no deserto, morando no deserto, rodeando o deserto, e até que a geração que saiu do deserto morreu. E apenas os filhos chegaram a conquistar a terra, com exceção de Josué e Calebe, que eles saíram e entraram na terra. E Moisés tinha morrido, Josué assumiu a direção do povo, e eles tinham chegado, acampado no Jordão. E em frente ao Jordão, havia uma cidade de nome Jericó, uma cidade muito grande, muito importante na época, um comércio muito forte, uma cidade muito entregue ao pecado, à prostituição, à idolatria, e a esses pecados que a Bíblia sempre reprovou. E os muros eram muito altos. Os muros, eles protegiam a cidade de ladrões, de exércitos inimigos, então era uma proteção, e eles eram muito altos. E Josué mandou 2 homens olhar a terra, espiar a terra, ver o ponto fraco da terra. E eles foram em direção a Jericó, sem serem vistos pelos soldados daquele lugar, e se hospedaram na casa de uma mulher, chamada Raabe. Só que essa mulher era uma prostituta, era uma mulher que vendia o corpo, por um punhado de dinheiro. E alguns comentaristas dizem que Raabe, desde muito nova, já entrou pelo caminho da prostituição. Talvez tinha um prostíbulo, um lugar de prostituições. Talvez a sua casa ou um outro lugar. Mas a verdade, não sei por qual motivo, talvez por motivo estratégico, os espias ficaram hospedados ali. E diz a Bíblia que Raabe hospedou-os em sua casa e os protegeu dos soldados do rei, do governador da cidade do Egito. Ela os hospedou, ela disse ao rei, disse aos soldados que eles não estavam ali, então ela mentiu para salvar a vida dos espias. E é interessante que essa história, queridos, ela ficou registrada na Bíblia. E tudo que está registrado na Bíblia é para o nosso proveito espiritual. Não há nada na Bíblia, nenhuma história, que não esteja aqui para a gente aprender, para a gente crescer, para a gente ser curado por Deus, para a gente ser abençoado e para a gente ser salvo. Qualquer lugar da Bíblia que nós lemos, por ser palavra de Deus, tem algo novo para nos comunicar. E essa mulher, ela sentia-se perdida, e o povo lá de Jericó estavam com medo de Israel. É interessante que essa mulher, Raabe, ela declara fé no Deus de Israel. Ela confessa que Deus de Israel é Deus tanto no céu quanto na terra. E é linda a declaração dela, lá no versículo... deixa eu ver aqui, o versículo 9, Ela diz: eu sei que o Senhor lhes deu essa terra. Estamos todos apavorados por sua causa. Todos os habitantes dessa terra estão desesperados, pois ouvimos que o Senhor fez, 40 anos atrás, eles ainda lembravam do que Deus tinha feito lá no Mar Vermelho, quando os judeus, os israelitas saíram do Egito, E como venceram 2 grandes reis, Og e Seom. Ela diz assim: ninguém tem ânimo para lutar.
depois de ouvir coisas como essas. Pois o Senhor, seu Deus, final do verso 11, é Deus supremo em cima no céu e embaixo na terra. Então ela declara sua fé em Deus, no Deus vivo, no Deus de Israel. Raabe renuncia à sua crença no politeísmo, nos deuses pagãos da cidade de Jericó, e reafirma a sua fé no Deus de Israel. E na verdade era essa, e sempre foi esse o propósito de Deus para a nação de Israel, para que os povos da terra pudessem olhar para Israel e crerem em Deus, que Deus é o único Senhor. Todos os povos, na época, todos os povos eram politeístas, adoravam diversos deuses. Somente Israel era uma nação monoteísta, adorava apenas um Deus e o Deus criador do céu e da terra. Então o propósito de Deus com Israel era que as nações olhassem para Israel, olhassem para a prosperidade de Israel, olhassem para a bênção que estava sobre a vida do povo de Deus e se convertessem a Deus. Porque Deus amou não só Israel, Deus amou e ama o mundo todo. Então o propósito de Deus era que as nações pudessem serem convertidas ao Deus de Israel. E Raabe era uma gentia, ou gentílica, morando em Jericó, mas que quando ouviu os feitos de Deus, quando ouviu o poder de Deus em ação, ela se dobrou diante de Deus e confessou o nome dele. E por esconder os espias, né, que foram enviados por Josué para observar a terra, ela foi salva, porque exerceu fé no Deus de Israel. Então essa mulher confiou em Deus e teve a sua vida transformada pela graça de Deus. Raabe reconheceu o Deus de Israel como seu próprio Deus e decidiu colocar sua fé nesse Deus de Israel. Agora essa mulher não era uma mulher religiosa, é isso que nos chama mais atenção. Ela era uma prostituta. E como Deus transformou a vida de Raabe? Por ser prostituta, vendeu o corpo, como se diz, a mulher da vida. Lá no Nordeste dizia assim, a mulher da vida fácil, né? Mas não tem nada de facilidade em ser prostituta. Era uma mulher condenada por alguns, os moralistas da cidade. Era uma mulher que não tinha talvez sossego, paz, porque as pessoas, né, lhe condenavam pela prática. Mas é uma mulher alcançada por Deus, que resolve deixar a sua vida, eu creio, de prostituições, e crer no Deus de Israel, e deixou mesmo. Então essa mulher, e não só ela, mas a sua família, seu pai, sua mãe e seus irmãos, foram salvos da destruição de Jericó, confessaram Yahvé como seu Deus, e passaram a morar no meio do povo de Israel. Além de tudo isso, ela também fez parte da linhagem do Messias. É incrível como Deus faz as coisas, amém? Deus faz grandes coisas. Ele tirou uma prostituta lá de Jericó, foi morar no meio do povo de Israel com a sua família, e essa mulher foi a mãe de Obed, se eu não me engano, lá em Hebreus. Daqui a pouco a gente vai ver. Ela foi antecessora de Davi, né, o rei Davi. E do rei Davi gerou depois o Messias Jesus. Então tem muita obra de Deus na vida de Raabe. Isso tem muitas lições para nós. Então a minha pergunta aqui, nessa noite, que eu sempre faço, é o que a gente pode aprender com a história de Raabe, né, que foi escrita há tantos anos atrás, que está na Bíblia, um livro tão antigo, mas tão novo, porque a história de Raabe também é a história de muitos de nós. Porque eu sei que nós somos tão pecadores como o povo de Jericó. O pecado sempre existiu. A prostituição sempre existiu. Adultério sempre existiu. Homossexualismo sempre existiu. A gente acha que hoje esses pecados estão aí, mas eles sempre existiram, porque desde que o homem perdeu a comunhão com Deus e o pecado entrou na terra, a humanidade se entregou ao prazer, se entregou ao pecado, à corrupção do seu próprio corpo. Como diz Romanos capítulo 1, Paulo aos Romanos capítulo 1. Então, a Bíblia diz que não há um justo nenhum sequer, e que
todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então essa história, queridos, não é só a história de Raabe, é a minha história. É a sua história também aqui nessa noite. Deus resgatou essa mulher lá do mundo da prostituição e transformou essa mulher numa mulher de Deus. E ainda mais, algo espetacular, eu estou só adiantando algumas coisas, né? O nome de Raabe foi parar lá, aonde? Na galeria dos heróis da fé, Hebreus 11. Hebreus 11 só fala de gente boa, Abraão, Noé, Jacó, Sansão, né? Tanta gente que foi tão importante na história. E aí, lá no versículo 31, fala de Raabe. Não bota agora não, tá? Daqui a pouco a gente vai ler. Então, ela fez parte da galeria dos heróis da fé, porque ela creu em Deus. Então, veja como Deus pode mudar a vida de uma pessoa. Então, o que é que a gente pode aprender dessa história? Eu queria, hoje, compartilhar 3 lições, né? 3 coisas, 3 fatos importantes que a gente pode aprender para a nossa edificação espiritual hoje à noite, através dessa mulher, dessa história impressionante, Raabe. Primeiramente, queridos, aprendemos que não importa o nosso passado, Deus pode colocar o nosso nome na galeria dos heróis e na linhagem real. Essa é a primeira grande lição que a gente aprende aqui da história de Raabe. Não importa o nosso passado, Deus pode colocar o seu nome na galeria dos heróis e heróis da fé, e na linhagem real, se você não faz parte disso ainda. Então, capítulo 11, verso 31 de Hebreus, diz que pela fé, Raabe, a meretriz, veja que a Bíblia não esconde o que ela foi, a prostituta, para dizer também que Deus trabalha com prostitutas, Deus trabalha com homossexuais, Deus trabalha com bandidos, Deus trabalha com corruptos, Deus trabalha com criminosos, Deus trabalha com qualquer tipo de pecado, sejam aqueles mais escandalosos ou aqueles que ninguém sabe e que estão ocultos dentro do nosso coração. Não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu em paz os espias. Raabe preservou a sua vida da sua família, porque creu no nome de Deus. Então a lição para nós é que não importa qual foi o nosso passado, Deus pode transformar a sua vida. Não importa quão triste foi, quão penoso foi, quão pecador foi, quantas coisas você fez, quantos pecados você cometeu contra Deus, não importa o tamanho deles, se foram grandes ou pequenos, não importa essas coisas para Deus, o importante é que você creia em Deus. Raabe resolveu obedecer a Deus, decidiu deixar sua vida de pecados e orgias e ser fiel a Deus, porque nós precisamos tomar uma decisão. E essa é a grande questão. Raabe tomou a sua decisão. A cidade de Jericó não tomou a decisão que Raabe tomou. A sua família tomou com ela, porque foram morar em Israel. Então veja o quanto uma decisão muda uma vida. Às vezes você vai vivendo e tomando decisões e tomando atitudes que vão deixando você cada vez mais preso, cada vez mais afundado no lodo, no lamaçal, no pecado, na mentira, na soberba, na arrogância, na miséria, no pecado, no conflito, na dor. Você vai afundando cada dia mais, mas qualquer hora que você resolve crer em Deus, que você resolve confessar o nome de Jesus, que você resolve declarar que Jesus é o seu Salvador, que você resolve crer que Deus é o seu Senhor, sua vida pode ser mudada nesse momento. Glória a Deus. Então Raabe entendeu que o Deus de Israel é o único Deus, e ela resolveu temer esse nome. O Senhor, seu Deus, é Deus supremo em cima no céu e embaixo na terra. Isso é espetacular. Raabe não precisou fazer sacrifícios, não precisou assumir uma religião, não precisou andar de joelhos 10 quilômetros para pagar os seus pecados, porque ela creu em Deus, e isso foi suficiente.
E é por isso que a Bíblia diz que pela graça sois salvos mediante a fé, queridos. É uma atitude de fé em Deus que pode mudar tudo na nossa vida. Então o nome de Raabe foi colocado por Deus na galeria dos heróis porque ela creu. Mas também o nome de Raabe entrou na genealogia do Messias, Mateus capítulo 1, versos 5 e 6. Está escrito lá: Salmão gerou de Raabe a Boaz. Boaz, Raabe foi a mãe de Boaz. Este de Rute gerou a Obed, Obed a Jessé, e Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi, Salomão, do qual foi mulher de Urias. A mulher de Urias foi a Batseba. O que foi que ela fez? Adulterou com Davi, mas o nome dela está na Bíblia, e ela também fez parte da linhagem de Jesus. Então veja que o pecado não pode destruir você, se você resolver mudar o seu coração. Que o pecado não pode adoecer sua alma, se você decidir mudar de vida. O pecado não pode pisar sobre você, o diabo não pode pisar sobre você, se você decidir mudar de vida, se você decidir crer em Deus. Então temos Raabe, temos Batseba, e tanta gente aqui na Bíblia, que resolveu mudar de vida, que resolveu crer em Deus. Então Raabe foi mãe de Boaz, Boaz foi pai de Obed, né? Obed foi pai de Jessé, Jessé foi pai de Davi, e Davi foi antecessor de Jesus. Então ela entra na linhagem do Messias. E veja como é que Deus admite, né? Que pessoas assim entrem na linhagem de Jesus Cristo, queridos. Não é incrível isso? Poderia ter só santo na linhagem do Messias, né? Só gente boa, só Abraão, Isaac, nem Jacó, porque Jacó foi enganador. Nem Davi, porque Davi foi adúltero. Mas tem gente boa e gente mais ou menos, e gente ruim também, na linhagem de Jesus. Já pensou? Como é que Deus faz? Porque Deus ignora o passado, e a Bíblia diz que Deus esquece o nosso passado, que Deus perdoa o nosso pecado. Quando Deus perdoa alguém, Ele esquece completamente o passado. Diz a Bíblia que Deus joga na profundidade o nosso pecado. E o problema é que nós nos lembramos dos nossos pecados, nós nos lembramos das nossas faltas, e isso às vezes nos causa tanta dor no coração. Mas Deus não lembra mais. Deus resolve esquecer. É por isso que Deus não teve vergonha de colocar o nome de Raabe na árvore genealógica de Jesus e nem na galeria dos heróis da fé. Deus não se envergonhou dela, porque ela não se envergonhou de Deus e porque ela creu no nome do Messias. E agora passou a ser uma mulher perdoada, transformada e salva pelo poder de Deus. Glória a Deus. Amém. Hebreus 8:12. Para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Glória a Deus. Serei misericordioso, né? Para com as suas iniquidades usarei de misericórdia. Deus é o Deus de misericórdia. Nós não entendemos. Nós olhamos para as pessoas e logo a julgamos. Deus não. Deus é bom. Deus é misericordioso. Deus manifesta graça sobre as nossas vidas. Deus manifesta amor. Deus resgata e restaura. A graça de Deus é capaz de alcançar qualquer pessoa. E não há limite para seu amor e misericórdia. Qualquer pessoa pode ser alcançada pela sua graça. Deus quer colocar o seu nome na galeria dos heróis. Ele tem algo muito maior para você. Eu creio em nome de Jesus. Creia nisso para a glória de Deus. Deus vai exaltar a sua vida e colocar você no propósito que Ele já estabeleceu. Glória a Deus. E por que é bom a gente falar de Raabe? Porque se falasse de gente boa aqui, você ia dizer, mas eu não chego nem aos pés desse homem, dessa mulher que foi mulher de Deus. Mas a gente está falando de Raabe, prostituta. Então se Deus salvou uma prostituta, se Deus colocou ela na linhagem do seu filho, o Messias, imagine nós, queridos. Então a gente não gosta de se comparar, né, com as pessoas. Eu não sou tão pecador como fulano. Lá no coração a gente diz, ó, eu peco, mas como fulano, não. Né? Eu não sou tão bom, mas também eu não sou tão como essa pessoa, como fulano não, como cicrano. Eu sou um pouquinho melhor. A gente não tem essa, a gente não fala para ninguém, né? Mas no coração a gente
A gente tem isso, né? Então, por isso que a Bíblia pega alguém como Raabe, que não tinha esperança, queria ser morta por causa da destruição de Jericó. E aí levanta essa mulher e coloca ela no livro dos heróis e na linhagem do Messias. Deus não olha o seu passado. Deus olha para frente. Deus olha para aquilo que você pode ser, para a glória dele. Amém? A segunda coisa que a gente aprende aqui é que através do sangue de Jesus Cristo, nós somos poupados da destruição. Através do sangue de Jesus Cristo, Deus nos poupa da destruição. Hebreus 11:31 diz assim: pela fé, Raabe a meretriz não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz os espias. Então ela não foi o quê? Não foi destruída, porque o Israel invadiu Jericó, e vocês conhecem a história. Os muros foram derrubados milagrosamente pelo poder de Deus. O exército de Israel invadiu a cidade, queimou a cidade, né? Queimou, as pessoas, muitas foram mortas, outras foram presas, mas Raabe não. Por quê? Porque Raabe confessou a sua fé em Deus e ela fez alguma coisa, ela fez uma atitude, uma ação. Quando os espias foram embora, disseram assim, ó: nós seremos desobrigados de salvar a sua vida e sua família se você não colocar essa fita aqui vermelha na janela da sua casa. E quando os homens oraram ali, a arca de Deus rodeou a cidade ali 7 dias, cada dia uma vez, e no último dia 7 vezes, os muros caíram. E eu ainda lembro, quando eu era bem criança, eu tinha um livro da Bíblia para ler, e eu lembro os muros de Jericó caídos e a casa de Raabe em pé, porque ela morava onde? No muro. Queridos, aquele fio de escarlate apontava para o sangue de Jesus Cristo, que foi derramado sobre a cruz, para salvar a mim e a você do pecado, do inferno, da ausência de Deus. O sangue de Jesus, o sangue de Jesus já era clamado lá no Velho Testamento. Aqueles que olharam para o fio, aqueles que confiaram no fio vermelho, foram salvos por causa da sua fé no sangue de Jesus. Apesar de não passar de uma prostituta que vendia o corpo por dinheiro, essa mulher se agarrou ao único fio de esperança, que foi o fio de escarlate, que foi pendurado na sua janela, e que simbolizava a graça maravilhosa de Cristo, no sangue de Jesus. E Raabe pensou assim: não importa como eu estou, nem como vivo, talvez Deus tenha misericórdia de mim. E ela agarra-se a esse fio de esperança, e a destruição chega a Jericó, mas Raabe e a sua casa são preservadas. Foi o sangue de Jesus Cristo quem protegeu Raabe e sua família da destruição. Mas foi também o sangue de Jesus, representado por aquele sangue de cordeiro lá no Egito, que foi colocado nos umbrais das portas. Quando o anjo da morte passou, não matou os primogênitos daqueles que tinham o sangue nas suas portas. É o sangue de Jesus Cristo que nos preserva, que nos livra, que nos salva, que nos enche, que nos guarda do mal. E é por isso que a Bíblia diz que o maligno não pode tocar naqueles que creem em Jesus, porque são guardados e protegidos pelo sangue de Jesus Cristo. Glória a Deus. Nós somos remidos por causa dele. E a Bíblia também diz que é o sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo o pecado. Nós somos guardados por ele, somos perdoados por ele. E o que é que o sangue faz conosco? Primeiro, é através do sangue de Jesus que os nossos pecados são perdoados. Efésios 1:7, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados. Efésios 1:7, nós temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados. 2, é através do sangue de Jesus que nós podemos ter acesso livre a Deus. Hebreus 10:19 diz assim: irmãos, nós temos intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Nós só podemos estar aqui hoje à noite, cultuar a Deus
E Deus aceitar o nosso culto, não é porque o William e a Sara cantaram bonito, não. Não é porque os irmãos aqui tocaram bonito, não é porque a dança ministrou bem. É por causa do sangue de Jesus Cristo. Todos nós podíamos cantar desafinados aqui na frente. Mas porque nos agarramos ao sangue de Jesus, nós temos acesso livre a Deus. Glória a Deus. Hebreus 10:19. Com intrepidez, nós podemos entrar no Santo dos Santos. O Santo dos Santos era o lugar que só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. E tinha que obedecer um monte de regra para não morrer. Mas nós entramos no Santo dos Santos todos os dias, todas as horas que nós queremos. Nós entramos na presença santa de Deus. Nós falamos com Deus, e Deus ouve a nossa oração, e Deus responde a nossa oração, por causa do sangue de Jesus Cristo, que foi derramado sobre a cruz, e está sobre a sua vida. Aleluia! Não é porque você é bonitinho, ou porque você hoje não pecou nenhuma vez. Não é por causa dos seus méritos, mas é por causa dos méritos de Cristo. Terceiro lugar, pelo sangue de Jesus, nós somos comprados do poder de Satanás, do império das trevas, para o reino da luz. 1 Pedro 1,18, sabendo que não foi mediante prata ou ouro, ou coisas corruptíveis, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, mas pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Jesus Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. Nós fomos comprados, né? E tem uma versão que diz que fomos comprados por bom preço. Portanto, glorifique a Deus no seu corpo, porque foi pago um alto preço pela sua vida. Amém? Glória a Deus. É através do sangue de Jesus que nós somos libertados do pecado. Apocalipse 1,5. Aquele que nos ama, pelo seu sangue, nos libertou dos nossos pecados. Então, pelo sangue fomos livres, fomos perdoados, fomos libertos, fomos resgatados, somos protegidos por causa do sangue de Jesus. Então, aquele fio lá de escarlate, lá na janela de Raabe, foi visto por Deus, foi protegido. O sangue de Jesus, que ainda não tinha vindo, mas foi derramado sobre aquela família, e ela foi guardada pelo sangue de Jesus. Queridos, a Bíblia diz que o mundo irá passar, que os céus com estrondo irão passar, que as estrelas cairão do céu, que esse mundo será condenado pelo pecado, mas aqueles que creem no nome de Jesus, e aqueles que estiverem lavados no sangue de Jesus, irão ser livres, irão ser libertos, não irão ser guardados dessa tribulação que há de vir sobre a terra, os guardados, os remidos, os salvos, porque resolveram crer em Jesus, porque resolveram entregar suas vidas ao Senhor. Então eles estão protegidos por Deus, Deus os guarda, e a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Então a decisão que tomamos é muito importante. A decisão que Raabe tomou foi muito importante, salvou a sua própria vida. Glória a Deus. Amém, amém. Mas nós aprendemos também outras coisas com essa mulher. Aprendemos também, em terceiro lugar, que a fé nos faz correr o risco de mudar e escolher a vida elevada que vem de Deus. A fé nos faz correr o risco de mudar e escolher a vida elevada que vem de Deus. Essa mulher teve uma vida nova, saiu de Jericó, a terra destruída, a terra condenada, a terra amaldiçoada por Deus, porque ela estava debaixo de uma maldição, e ela foi morar junto ao povo de Deus, e junto ao povo de Deus, Raabe recebeu as promessas de Deus. Ela participou da prosperidade do povo de Deus. Ela participou do livramento do povo de Deus. Ela participou das bênçãos do povo de Deus. Ela teve a chance de viver uma nova vida. Ela não foi mais prostituta. Agora ela passou a ser serva do Deus Altíssimo. Ela passou que vivia uma vida de temor
passou a viver uma vida de confiança. E coisa boa é morar em Israel, né? Israel é a cidade mais protegida do mundo. E até, às vezes, com as minhas... que eu sonho muito, né? Falou, Senhor, um dia que eu puder viver sem trabalhar, né? Viver aí na nossa renda. E eu quero muito, né? Não quero pouquinho, não. Eu quero ver um jeito de morar em Israel. Passar pelo menos uns 6 meses lá. Né? Acordar cedinho para caminhar nas ruas de Jerusalém. Oh, coisa boa. É a cidade mais segura do mundo. E é a cidade que o Messias andou. E essa mulher foi morar lá dentro de Israel. Protegida pelo exército de Israel e pelos anjos de Deus sobre ela. E ela pode viver uma vida de triunfo e de bênçãos, juntamente com os israelitas. Ela foi adotada por Deus. E é isso que Deus faz conosco, queridos. Deus nos adota na sua família. Amém? Nós viemos do mundo, do pecado, de Satanás, do reino das trevas. E aí quando a gente fala assim, eu creio em Ti, Jesus, que Tu és o meu Salvador. Eu creio no Deus Todo-Poderoso, eu entrego para Ele a minha vida. Naquela hora, se a oração foi sincera, de todo o coração, Deus ouviu, e a pessoa naquele momento, ela passa por uma transformação de dentro para fora. De filha do mundo, de Satanás, das orgias do pecado, ela passa a ser filho de Deus, guardado por Deus. Passa a ter o sobrenome de Jesus Cristo, porque Jesus é o nosso irmão mais velho. Ela passa a ser adotada na família de Deus, é a doutrina da adoção. Nós somos adotados. E o filho adotivo tem os mesmos direitos do filho legítimo, sim ou não? Os mesmos direitos. Filho adotivo tem os mesmos direitos do filho legítimo. Tem a mesma herança. A herança que o pai vai deixar para o filho legítimo também deixa para o filho adotivo, porque ele é filho. E foi isso que Deus fez conosco. A Bíblia diz, vocês são herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo. E Efésios 1:3 diz que nós somos participantes de todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Glória a Deus. Então dá para viver de cabeça baixa, lamentando aí a dor, o trauma, o passado, quem sou eu? Não. Então aprendemos que a fé nos faz correr risco, o risco de mudar e escolher a vida elevada que vem de Deus. Sabe o que significa o nome Raabe? Significa insolência, atrevimento, desaforo, maneira normal de viver. Mas a Raabe foi transformada. A Raabe insolente foi transformada em uma mulher de Deus. A Raabe atrevida passou a ser uma mulher de classe, vivendo na sociedade de Israel. A mulher que tinha maneira normal de viver passou a ser uma mulher de Deus e viver pela fé. Ela foi transformada em uma outra pessoa. Deus mudou o caráter de Raabe. Deus mudou a forma de vida de Raabe. Ela abandonou seu pecado de prostituições e assumiu uma nova vida. Josué 6:25, né? Se puder colocar na tela. Josué 6:25, já estou terminando. Mas Josué conservou com vida a prostituta Raabe e a casa de seu pai, e tudo quanto tinha, ou seja, os seus bens também foram preservados. E habitou no meio de Israel até ao dia de hoje. Antigamente eu achava que até o dia de hoje era hoje aqui. Quando eu era menino, né, eu lia. Mas até o dia que foi escrito lá com Josué, né, não é até hoje. Mas até aquele dia que foi escrito, ela habitou lá. Porquanto escondera os mensageiros de Josué, que Josué enviara a espiar Jericó. Glória a Deus. Deus desarraigou Abraão, chamou Abraão de uma terra infértil, idólatra, e fez pai de grandes nações. Deus tirou Jacó da vida de enganador e colocou ele como um príncipe de Deus. Deus tirou Paulo de uma vida de perseguidor da igreja e o converteu em um grande missionário da mensagem do Evangelho. Deus arrancou Zaqueu da vida de pecados, roubos e enganação e fez dele um servo dedicado a Deus e feliz. Uma nova vida é possível diante daquele que tem o poder de transformar as impossibilidades em grandes possibilidades. Queridos, estamos diante do Deus Todo-Poderoso. Estamos diante do Deus que pode todas as coisas. E Deus também quer transformar Raabes. Deus quer transformar pecadores em mulheres e homens de Deus.
A Bíblia diz que aquele que encobre as suas transgressões nunca vai prosperar, nunca. Mas aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Foi isso que Raabe fez. Ela deixou a sua vida de prostituições, de idolatria, de politeísmo, de adoração a ídolos que são demônios, na verdade. E resolveu exercer fé em Deus, e Deus a acolheu. E é isso que Deus faz com aqueles que tomam essa decisão. Deus os acolhe, Deus os preserva, e Deus muda e transforma as suas vidas. Amém? Glória a Deus. Ministério do Louvor já pode vir para cá. Ministério de Dança também. Irmãos, Deus quer que vivamos uma vida de vitória e de grandes conquistas. O que temos que fazer é confiar nele e permitir que ele seja o nosso Deus, assim como foi o Deus de Raabe. Amém? Fique em pé agora, a gente vai orar, a gente vai louvar o Senhor pela sua palavra, a gente vai agradecer a Deus, porque Deus continua transformando gente, e Deus não transforma só pessoas de fora da igreja, Deus também quer transformar pessoas de dentro da igreja. Deus quer transformar pessoas que estão dentro da igreja, mas que estão vivendo em pecados, que estão frios na igreja, que estão frios com Jesus, que estão distantes, estão aqui, mas estão distantes. Porque nós não conhecemos os corações, mas Deus conhece o seu coração, Deus conhece a sua intimidade. Deus fez você para triunfar nele, mas o pecado muitas vezes tira você, o pecado tira você e eu, tira a gente do propósito maior que Deus estabeleceu para a sua vida. Mas nesse culto aqui, queridos, Deus permitiu e planejou essa noite para você. E Deus quer que você conserte o seu coração diante dele. Deus quer não só que alguém que está aqui hoje à noite aceite Jesus como Salvador, se nunca fez essa decisão, mas tem muita gente aqui, ou algumas pessoas aqui, que precisam mudar de vida mesmo, que precisam entregar a vida para Jesus, que precisam mudar de vida, que precisam ser transformados e receber algo precioso de Deus no seu coração. Portanto, essa palavra é para você. Seja você membro dessa igreja, membro de outra igreja, seja você católico, seja você de outra igreja, seja você que não crê em nada, não crê em Deus, né? Ateu ou ascético, seja você quem for, Deus tem algo para você nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Vamos louvar o Senhor então. Eu queria que você pudesse meditar naquilo que nós falamos aqui hoje à noite, e o seu coração estivesse disposto a dizer: Jesus, eu quero confessar o teu nome nessa noite, como nós cantamos aqui agora há pouco, confessar o nome de Jesus, para que os medos sejam curados, para que a alma seja restaurada, para que o espírito seja vivo para Deus, ganhe nova vida, para que a vida de Deus possa ser gerada dentro de você em nome de Jesus. Ou talvez você desviou da igreja, do caminho do Senhor, e está distante e quer voltar hoje à noite. Eu queria fazer alguns apelos aqui nessa noite. Queria fazer alguns apelos enquanto o Ministério do Louvor canta. A gente vai ministrar ao seu coração. Se você deseja aceitar Jesus como seu Salvador hoje à noite, fazer como Raabe. Se você deseja crer em Deus como seu Deus, seu Senhor, você precisa manifestar em ação, dizendo: eu quero para a tua glória, Senhor. E se você deseja também voltar para a igreja, se você deseja fazer alguma aliança com o Senhor nessa noite, eu queria que você pudesse vir aqui à frente para a gente orar em nome de Jesus. A gente já está terminando o culto, mas a gente vai orar pela sua vida em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh Deus, Tu és o Senhor.